Polícia lamenta ter prendido o veterano idoso. Agentes do FBI chegam à delegacia meia hora depois? Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Pine Hill, uma pequena cidade do Missouri aninhada entre colinas onduladas cobertas de carvalhos e plátanos, parecia congelada em uma era passada. Continha um único posto de gasolina, um correio, 2 igrejas, uma batista, a outra metodista, e um restaurante com janelas opacas, onde os clientes habituais vinham afogar o tédio em canecas de café morno. Nesta cidade, rostos novos eram uma raridade. E as pessoas aqui tinham memórias longas, às vezes longas demais. A menor silhueta estrangeira desencadeava uma vigilância difusa, um reflexo ancestral, mal disfarçado pela cortesia do centro-oeste. Naquela manhã, um homem apareceu no final da rua principal. Caminhava lentamente com passos pesados mas dignos, como se carregasse não apenas a idade, mas o mundo inteiro nos ombros. Sua pele escura contrastava com as fachadas desbotadas das lojas e os olhares furtivos que o acompanhavam a cada passo. Na mão direita segurava uma bengala de madeira escura, desgastada pelo tempo e gravada com símbolos antigos, africanos, pensavam as pessoas. Embora ninguém ousasse perguntar. O nome dele era James e Carter, mas ninguém aqui sabia disso ainda. Ele usava um longo sobretudo marrom, puído na gola, mas impecavelmente escovado. Na cabeça, um chapéu de feltro de abas largas cobria parcialmente seus cabelos grisalhos, cortados curtos com precisão militar. Suas botas pretas e resistentes estavam tão bem engraxadas que brilhavam à luz da manhã, como uma relíquia de outro tempo. Ele parou brevemente na calçada, olhando para o céu pálido de inverno, como se quisesse se orientar, ou talvez se recompor. Então, sem dizer uma palavra, abriu a porta do carro. Pine Diner, cujo sino tocou fracamente, quebrando o silêncio contido do lugar. Lá dentro, o ar estava carregado com o cheiro persistente de bacon queimado, café queimado e solidão. Bancos de couro vermelho rachados pelo tempo cobriam as paredes. Uma velha jukebox, há muito tempo desativada, estava perto da entrada, coberta por uma fina camada de poeira. Nas paredes havia fotos amareladas do passado da cidade, um desfile militar de 1962, um time de beisebol local, uma formatura. Nada havia mudado em décadas, exceto o papel de parede descascado. James sentou-se lentamente a uma mesa no canto mais discreto, perto da grande janela saliente. Apoiou a bengala no banco e cruzou as mãos sobre a mesa. Seus olhos, de um castanho profundo, observavam a rua, mas pareciam ver além dela, muito atrás ou muito à frente, não dava para saber. Ele não disse nada. Não olhou para ninguém. Parecia estar esperando. A garçonete, Heather Malone, na casa dos 30, exausto e com o coração endurecido por anos de biscates, aproximou-se. Seu avental trazia vestígios de xarope e gordura. Seus cabelos loiros, presos às pressas, revelavam algumas mechas brancas prematuras. Ela o examinou por um instante. Seus instintos lhe diziam para ter cautela, mas algo no olhar do homem a impediu de ser abrupta. Café? Ela perguntou em voz neutra. James assentiu lentamente. Preto, ele respondeu, sem desviar o olhar da janela. Heather sentiu uma sensação de desconforto tomar conta dela. Ele não era hostil nem estranho, apenas quieto. Quieto demais. Havia algo incomum em sua calma, quase inquietante. No balcão, um velho levantou a cabeça. Greg Turner, um ex-fuzileiro naval e veterano do Golfo, reconheceu imediatamente a postura. Aquelas costas retas, aquelas botas impecáveis, aquele olhar que não fixa nada, mas monitora tudo. E ainda assim, ele franziu a testa. Esse cara não é daqui, sussurrou para o barman. Devíamos chamar o xerife. Nunca se sabe. Com o que está acontecendo neste país. Heather hesitou. O ar estava pesado durante o jantar. As conversas haviam parado. Até o chiado da grelha parecia suspenso. Por fim, ela discretamente pegou o telefone de trás do balcão. E xerife Collins, tem um homem aqui. Não sei. Talvez não seja nada. Mas ele parece estranho. Não é ameaçador, mas... Você deveria vir. 10 minutos depois, a porta do restaurante se abriu novamente. 2 figuras entraram. Xerife Ryan Collins, 56 anos, bigode aparado milimetricamente, botas de cowboy, cinto de couro gasto e olhar severo. Ao seu lado, Kylie Benson, seu jovem assistente ainda desconfortável em seu uniforme, com a mão colocada muito rapidamente em seu cinto. James não se mexeu. Tomou um gole de café, pensativo. O xerife se aproximou lentamente. Olá, senhor. Posso perguntar o que o senhor está fazendo aqui? O senhor não é daqui, é?
James virou lentamente a cabeça em sua direção. Não, ele respondeu em um tom neutro e calmo. Você tem algum documento de identificação? O homem tirou sua carteira de couro envelhecida, colocou-a sobre a mesa e abriu-a com cuidado. No interior, um documento de identidade em nome de James Edward Carter e uma placa militar, velha, danificada, mas perfeitamente legível. Exército dos Estados Unidos, aposentado, coronel. O xerife olhou de relance. E HM. Muitas pessoas fingem ser veteranas hoje em dia, sabia? Ele olhou ao redor, como se buscasse a aprovação dos clientes silenciosos. Você tem algum endereço aqui? Um compromisso, talvez? Vim encontrar alguém. Uma promessa antiga, disse James. Collins ergueu as sobrancelhas com ceticismo. Não chega. Vamos ter que te levar para a delegacia enquanto verificamos isso. James levantou-se lentamente sem dizer uma palavra. Pegou a bengala e recolocou o chapéu. Nenhum sinal de raiva. Apenas um cansaço silencioso. Como se já tivesse vivenciado aquele momento centenas de vezes. Ele conhecia esse cenário. Muito bem. Dentro da delegacia de Pine Hill, a atmosfera era pesada, permeada por um silêncio pesado, pontuado apenas pelo tilintar metálico das chaves no chaveiro do xerife Collins. James e Carter fora levado para lá sem cerimônia, sem explicação. Não houve pergunta sobre sua verdadeira identidade, nenhuma verificação completa. Apenas uma ordem tácita, colocá-lo em uma cela apertada e fria, com cheiro de umidade e tinta descascada. As grades se fecharam atrás dele com um estrondo estridente. Não havia cadeiras nem mesas, apenas um colchão fino sobre um banco de concreto. James encostou-se à parede, com as mãos cruzadas atrás das costas, imóvel. Os policiais que o prenderam se afastaram rapidamente, murmurando uns com os outros, envergonhados como se tivessem cometido um erro, mas não ousassem admitir, nem seu passado, nem suas intenções. Ninguém se preocupou em cavar mais fundo. 30 minutos depois, um estrondo surdo quebrou a monotonia silenciosa da estação. 3 imponentes veículos blindados pretos pararam em frente à entrada principal, com sua pintura fosca refletindo fracamente a pálida luz da manhã. As portas dos fundos se abriram com estrondo, liberando 4 agentes do FBI em trajes simples, mas elegantes, cujos passos confiantes revelavam a urgência de sua missão. À sua frente, a agente especial Laura Whitman, uma mulher de 40 e poucos anos. Com um rosto determinado emoldurado por cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, sacou seu distintivo com rapidez profissional. Estamos procurando o coronel James Edward Carter, anunciou ela com voz firme, afiada como um sabre. Onde ele está? O xerife Collins congelou, sentindo o rosto desanimar. Sua cor desapareceu. Ele gaguejou com os olhos arregalados. Você, está falando do velho que acabou de ser colocado na cela? Esse mesmo, respondeu Whitman sem pestanejar. Aquele homem é uma lenda viva, senhor xerife. Ela olhou rapidamente para seus colegas, que começaram a verificar seus tablets. Ele serviu em 3 grandes conflitos, recebeu uma medalha de honra, a mais alta honraria militar dos Estados Unidos, liderou operações especiais secretas e treinou dezenas de generais da ativa. Ele está aqui a pedido expresso do Departamento de Defesa. O xerife abriu a boca, mas nenhum som saiu. Whitman continuou, com um toque de amargura na voz. Este dia deveria ser um dia de honra, não de humilhação. Um dos policiais foi buscar a chave. Um clique metálico soou quando a pesada porta da cela se abriu. James permaneceu imaculado, apesar do espaço apertado. Suas mãos estavam cruzadas atrás das costas, seu olhar calmo fixo nos policiais. Um leve sorriso surgiu em seu rosto, marcado pelos anos. Vejo que Washington não se esqueceu de mim, disse ele em tom comedido. O agente Whitman deu um passo à frente, suavizando sua expressão. Coronel Carter, lamentamos sinceramente o que aconteceu aqui. Esta cidade não sabia. James olhou para ela por um longo tempo com uma estranha suavidade nos olhos. Eles não sabiam. Ou não queriam saber? Perguntou ele em voz baixa, como se estivesse levantando um peso invisível, mas esmagador. Essa é a questão, não é? Enquanto ele era levado para os SUVs pretos que esperavam do lado de fora, uma comoção crescente irrompeu na estação. Carros de imprensa, câmeras e smartphones brandidos por transeuntes. Alguém filmou sua prisão e compartilhou o vídeo nas redes sociais. A imagem de um veterano negro, preso sem motivo aparente, desencadeou uma onda de choque viral. Antes de entrar no veículo, James se virou para o xerife Collins com um olhar penetrante. Sabe qual é a coisa mais irônica nisso tudo? Ele disse lentamente com um suspiro. Collins cerrou os punhos de vergonha e olhou para baixo.
Arrisquei a minha vida defendendo este país, explicou James, com a voz trêmula de emoção reprimida. Fui ferido em Fallujah, na Coreia, no Sahel. Mas é aqui, no meu próprio país, que me sinto mais suspeito. O silêncio caiu pesadamente. Collins não disse nada. Esse momento suspenso, esse choque de realidade brutal, marcaria o início de uma longa luta, não apenas por James Carter, mas por todos aqueles que, apesar de sua dedicação e sacrifício, permanecem invisíveis, esquecidos ou julgados erroneamente. Era uma tarde amena, quase primaveril, enquanto uma multidão se reunia no Parque Central de Pine Hill. Este pequeno espaço verde, em meio a prédios antigos e lojas com placas desgastadas, havia se tornado o cenário de um momento histórico. O evento começou como uma ideia improvisada, idealizada por alguns veteranos visitantes e moradores solidários. Mas logo depois, o próprio prefeito tomou a palavra para formalizar a cerimônia, convidando o público a homenagear não apenas o coronel James Edward Carter, mas também a memória de todos aqueles que serviram, se sacrificaram e muitas vezes foram esquecidos. Bandeiras americanas tremulavam ao vento, algumas carregadas por veteranos, outras por crianças curiosas. Em uma plataforma modesta decorada com flores brancas e fotografias antigas, James Carter deu um passo à frente, apoiado em sua bengala, o rosto sério, mas sereno. O murmúrio da multidão desapareceu assim que sua voz se elevou. Não vim aqui para ser celebrado, disse ele em tom calmo e profundo, como se estivesse falando primeiro consigo mesmo. Ele fez uma pausa, com os olhos fixos no horizonte, como se estivesse revivendo uma lembrança distante. Vim homenagear a memória de um amigo enterrado aqui. Um homem branco, John Matthews, meu irmão de armas, que morreu ao meu lado no Vietnã. Um leve tremor percorreu a assembleia, cientes de que essas palavras transcendiam todas as divisões. Prometemos um ao outro que, se um sobrevivesse, viria cumprimentar o outro. Levei 50 anos, mas mantive minha palavra. James se virou para a multidão, seu olhar penetrante. Não é de mim que você deve sentir pena. Um suspiro percorreu a multidão. É a nossa memória coletiva. Aquela que muitas vezes esquece que a coragem não tem cor, que o sacrifício não tem sotaque, e que a dignidade, por outro lado, não pode ser provada, ela deve ser reconhecida. Um silêncio solene caiu, carregado de emoção palpável. Então, como uma onda libertadora, os aplausos irromperam. Primeiro tímidos, depois longos, profundos, humildes. Cada mão batendo na palma da outra era uma promessa renovada, não deixar mais a sombra do passado sufocar a luz do presente. 2 dias depois, o xerife Ryan Collins, sobrecarregado por sua própria consciência e pela pressão da mídia, anunciou sua renúncia em uma coletiva de imprensa, onde se esforçou para olhar os repórteres nos olhos. Admito que me faltou discernimento, admitiu ele com a voz embargada. Pine Hill merece uma liderança que represente todas as suas vozes, sem preconceitos. A delegacia de polícia local foi colocada sob investigação federal. Novo treinamento sobre discriminação e direitos civis foi introduzido. Nas semanas seguintes, Pine Hill mudou, lenta, mas seguramente. Grupos comunitários se formaram, discussões sobre história, preconceitos e maneiras de avançar juntos surgiram. Quanto a James Carter, fiel a si mesmo, ele partiu no silêncio que sempre cultivou. Antes de deixar a cidade, ele parou no cemitério municipal. Sob um céu claro, ele se ajoelhou diante do túmulo de John Matthews. Em sua mão, uma rosa branca, símbolo de paz, honra e lembrança. Ele o colocou cuidadosamente, seus dedos roçando a pedra gravada. Ele não pediu nada, exceto que nos lembrássemos. Lembremos que por trás de cada rosto, cada cor, cada história, existe uma humanidade comum, frágil, mas invencível. E que um dia, talvez, um velho negro pudesse entrar num café, simplesmente como um homem, sem nunca ser uma ameaça.